Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o mestre capelão Josenildo Araújo, presidente da Capelania SEBS, presidente da Convenção SEBS. Eu queria ler um texto nesse momento para nós falarmos um pouco sobre capelania. Eu queria ler esse texto para a nossa meditação, para a meditação de todos os capelães, que faz trabalho prisional, que faz o trabalho de capelania hospitalar, que faz o trabalho de capelania fúnebre, que faz o trabalho de capelania social aos idosos, aos jovens, aos moradores de rua, aos que fazem capelania familiar. Eu quero deixar um texto bíblico para nós entendermos um pouco sobre capelania social e evangelizadora. Mateus capítulo 28, o versículo de número 19 e 20, diz assim a palavra de Deus, Mateus 28, verso 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é a palavra de Deus para nós capelães neste dia tão especial. Você que está nos vendo pelo Facebook, você que está nos vendo pelo YouTube, você que está nos vendo pelo Instagram, você que está nos vendo pelo Kawai, muito obrigado por você estar nos assistindo e junto aprendendo conosco a respeito de capelania. E é importante nós entendermos o seguinte, e é isso que eu quero comentar e falar com vocês nesse dia. Nós somos capelães, somos chamados para servir ao Senhor e servir também ao próximo. E nós somos chamados para ir até o próximo e levar a eles o que de fato é necessário ser levado, que é a palavra de Deus. Mas, quando se trata de instituição, seja ela prisional, seja ela hospitalar, seja ela familiar, seja ela social, que tipo de mensagem nós temos que levar como capelães a essas pessoas? É importante nós observarmos que muitas das vezes nós queremos levar a essas pessoas uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que nós somos, que não tem nada a ver com aquilo pela qual nós somos chamados. É importante você entender que Jesus nos dá essa direção. Ele nos dá esse caminho. Ele abre nossa mente para nós entendermos que tipo de mensagem nós temos que levar a essas pessoas, seja no presídio, no hospital, qualquer lugar que você chegar. E Jesus primeiro aqui, ele nos orienta o seguinte, portanto, ide e ensinai a todas as nações. A primeira coisa que Jesus nos orienta e nos ensina é exatamente que, como capelães, nós temos que ensinar a essas pessoas. Ensinar, ou seja, o capelão, ele é um instrumento de Deus para ensinar as pessoas a respeito do próprio Deus. Ensinar as pessoas quem é Deus. Ensinar as pessoas quem é Cristo. Ensinar as pessoas o que é o Evangelho. E ele diz, ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a orientação de Cristo é que nós possamos ir às pessoas e ensiná-los a ser discípulo de Jesus. Ou seja, a mensagem que o capelão tem que levar é o Evangelho. Não pode o capelão levar outra mensagem a não ser o Evangelho. Você não deve de forma nenhuma levar às pessoas outra mensagem a não ser o Evangelho de Cristo. Ponto. Você não deve levar uma mensagem que você acha que está na sua cabeça e levar.
Você não deve levar uma mensagem que você acha que vai agradar aquele ou aquela. Não. A mensagem que você deve levar é a mensagem do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque é o Evangelho que liberta. É o Evangelho que transforma. É o Evangelho que muda o comportamento e a mentalidade das pessoas. Você pode até ser um bom comunicador, você pode até ser uma pessoa que tem facilidade nas palavras, você pode ser alguém até que se comunica muito bem, você pode ser até uma pessoa intelectual, inteligente, sábia. Nada disso é suficiente se você não levar a verdadeira palavra que é o Evangelho. Isso vai ajudar você? Vai. Você ser um bom comunicador, você ser uma pessoa inteligente, você ser uma pessoa sábia, você saber se comunicar bem. Isso ajuda na comunicação. Porém, o que vai transformar você o que vai transformar as pessoas, o que vai transformar o outro, não é a tua boa comunicação. O que vai mudar a vida das pessoas não é as palavras correta, no momento certo, na hora certa. Não. O que vai transformar as pessoas é o que você está transmitindo. Qual é a palavra que você está transmitindo? Se essa palavra for o Evangelho de Cristo, se o que você está transmitindo é a palavra de Deus, vai ter frutos, vai ter transformação, vai ter renovo, vai ter vida restaurada, vai ter novo nascimento, mas o novo nascimento só acontece quando a palavra é pregada com a verdade do Evangelho. Então essa é a mensagem que você deve levar às pessoas como capelães, seja no hospital, seja no presídio, seja na capelania familiar, seja na capelania fúnebre. Qual é a mensagem que você vai dar na capelania fúnebre? O Evangelho. É o Evangelho que consola, é o Evangelho que transforma, é o Evangelho, irmãos. Não pregue outra palavra no seu Evangelho. O apóstolo Paulo, aos livros de Gálatas, capítulo 1, ele traz uma mensagem interessante, dizendo o seguinte: olha, se nós, ou até um anjo aparecer, pregando outro Evangelho, que não seja esse Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, se nós ou até um anjo chegar pregando outro evangelho, amaldiçoe, seja anátema. Então é o Evangelho de Cristo que vai mudar o prisioneiro. É o Evangelho de Cristo que vai restaurar o doente. É o Evangelho de Cristo que vai tirar as pessoas da rua. É o Evangelho de Cristo que vai tirar as pessoas do pecado. É o Evangelho de Cristo que vai tirar as pessoas da vida distante de Deus e trazê-la de volta para perto de Deus. Então, como capelães, não invente. Não quero inventar. Deus me disse, Deus me falou, eu tive um sonho, eu tive isso. Não invente, irmão. Pregue o Evangelho. Abra a Bíblia. Leiam a Bíblia. Pregue o Evangelho. Não queira trazer mensagens para massagear o ego, para massagear o ego das pessoas. Não, o capelão não é chamado para passar a mão. Ele é chamado para pregar o Evangelho. Essa é a mensagem que deve sair da boca do capelão ou da capelã. Pregue o Evangelho de Cristo. Hoje, amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, você verá os frutos do que você pregou. Porque muitas pessoas se convertem pelas emoções, por uma mensagem de autoajuda. Muitas pessoas se convertem por uma mensagem emotiva, por uma mensagem que mexe no psicológico, que mexe nas emoções. Mas logo, logo ela sai, desaparece, some.
Mas quando é pregado o verdadeiro evangelho, ide e ensinai, ensine quem é Deus, ensine quem é Jesus. O evangelho, mas o que é que o evangelho fala? Fala sobre amor, fala sobre perdão, fala sobre misericórdia, fala sobre graça, mas também fala sobre justiça, fala também sobre que o ser humano precisa urgentemente se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Porque não sou eu o transformador das pessoas. Não é você, meu irmão, o transformador das pessoas. O transformador das pessoas é Cristo. Então pregue, ensine. Ensine, não queira usar estratégia humana, não queira usar estratégia que não seja bíblica, que não seja Deus na sua vida. Pregue o evangelho. Aonde quer que você chegar, anuncie esta palavra. Fale do amor, da misericórdia, da graça, do perdão de Deus. E sejam claros, qual era a mensagem que Jesus pregava? Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem principal do evangelho é o arrependimento. Pregue, dizendo às pessoas que elas têm que se arrependerem, que elas têm que se converterem, que elas têm que se voltar para Cristo, que elas têm que olhar para Cristo, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Esta é a mensagem que deve ser pregada, porque as pessoas devem entender que estamos nos últimos dias que antecede a volta de Cristo. E quem está preso, quem está nos hospitais, quem está lá nos asilos de idosos, quem está lá na rua, precisa ouvir esta palavra. É esse o evangelho que deve ser pregado, é esta palavra que deve ser anunciada. Não se deixe levar por outra coisa, a não ser pela vontade, o querer de mostrar Cristo às pessoas. Jesus disse: ide pregar esse evangelho a todas as nações. Porque quando nós pregamos o evangelho, nós temos uma promessa. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então anuncie Cristo, anuncie Jesus. Somente Ele é suficiente para salvar o homem, a mulher, todos que creem no seu nome. Somente Cristo é suficiente para tirar o preso, não só da prisão, da cadeia pública, do presídio, mas da cadeia espiritual. Somente Cristo tem poder de sarar o doente, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Somente Cristo tem poder de restaurar um homem no todo e fazer dele uma nova criatura. Então não seja omisso, pregue esse evangelho. Anuncie esse evangelho, capelães. Não vá anunciar outra palavra, não vá com placa de igreja, não vá com placa denominacional, vá com o evangelho. Entre com o evangelho. Saia com o evangelho. Pregue o evangelho. Certa vez Paulo disse a Timóteo: faça isso a tempo e fora de tempo. Então pregue esta palavra. Anuncie esse evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado. Não podemos apenas dizer que somos capelães. Nós temos que ser esse mensageiro, esse anunciador. Nós temos que ser esse instrumento de Deus aqui na terra, de pregar esta palavra para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas, outros capelães também possam ter a oportunidade de entender que nós somos mensageiros do Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Fica na paz.